20 de março é o Dia da Saúde Bucal, dia de conscientização sobre a importância de uma boa higiene bucal para evitar doenças mais graves e infecções. Os maus hábitos referentes à saúde bucal também podem causar doenças gravíssimas, como endocardite bacteriana, pneumonia, artrite reumática, além de problemas do coração. Por isso, uma boa escovação e cuidados diários, assim como a frequência ao dentista, é essencial. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde bucal com o Dr. André, que sua especialidade é em cuidar das gengivas, né? Não é isso, doutor? Perfeito. Periodontia, seria isso? Seria. A periodontia é a especialidade, a área da odontologia, em que a gente trata da gengiva e de todos os tecidos que estão em volta da gengiva. Sejam eles a parte de osso, ligamento periodontal, que é o ligamento que liga o osso ao dente, e também a gengiva propriamente dita. A gente tem diversas doenças relacionadas à gengiva e o meio bucal, e poucas pessoas conhecem, mas a doença periodontal é a maior causadora de perda óssea e perda dentária no mundo. Estima-se que, um estudo recente que foi divulgado, que até 2050 a gente vai ter 44 milhões de brasileiros desdentados. E isso, em sua grande parte, devido à doença periodontal. O principal problema da doença periodontal, no meu ponto de vista, é que ela não tem um sinal muito claro, como uma cárie, como quando traz a gente para começa a doer, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que resolver isso. A doença periodontal ela é silenciosa. O único sinal que ela apresenta é um sangramento gengival, uma inflamação leve, e às vezes o paciente acaba acostumando com essa inflamação e leva a vida, achando que é normal passar o fio dental e sangrar, escovar o dente e sangrar, enquanto que essa doença está evoluindo ao longo dos anos. Então, o ideal é esse paciente procurar um profissional, um especialista de preferência, para estar resolvendo e fazendo a avaliação, para ver se ele tem ou não esse quadro. Esse quadro ele pode ser potencializado, às vezes, por questões genéticas, por diabetes, tabagismo. Tudo isso potencializa e acelera o processo da inflamação da doença periodontal e da perda óssea e consequente perda do dente. Porém, o principal causador, a etiologia principal dessa doença é a placa bacteriana. O biofilme, aquela massinha branquinha que fica grudando em volta do dente, isso vai calcificando com o tempo, e aí o paciente não consegue mais se higienizar, ele não consegue mais remover essa placa bacteriana, e isso vai entrando por baixo da gengiva e aumentando essa inflamação, tendo inflamação pegando inicialmente a gengiva, as fibras e depois a parte óssea. Quando esse paciente começa a sentir algum sinal, já está muito tarde, às vezes o dente já está amolecendo ou está saindo pus pela gengiva, e isso daí acaba prejudicando demais esse paciente, porque depois, mesmo que ele busque um implante, talvez ele não tenha nem osso para estar colocando esse implante na posição por causa da doença periodontal, porque ele é bem agressiva. Os cuidados básicos são os mesmos? Os cuidados básicos são os mesmos, porém com uma atenção maior para pacientes que têm uma tendência a ter essa doença periodontal. A gente costuma comparar a boca com um jardim. A gente tem bactérias boas e ruins. O que a gente tem que fazer é ter um equilíbrio nesse meio bucal dessa microbiota. Então, a gente sugere que você cuidar do seu jardim, cuidar da sua boca no dia a dia, é viável, é importante e tem que ser feito. Só que, periodicamente, a gente tem que estar correndo atrás de um profissional para fazer aquela limpeza mais profunda, dar aquela geral, para que a gente não deixe a doença desenvolver. Porque a partir do momento que a gente fique correndo atrás da doença, a gente está perdendo meio milímetro, 1 milímetro de osso, e isso vai piorando a situação. Então, a intenção sempre é fazer o preventivo. Então, o indicativo, o correto seria estar passando num profissional de 6 em 6 meses para ele fazer essa avaliação e determinar se o seu caso, você precisa fazer mesmo a limpeza de 6 em 6 meses, ou se é o caso de estar fazendo isso num período mais curto, em pacientes que já têm uma doença mais avançada, ou se pode ser espaçado não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem necessidade de fazer a cada 6 meses, vamos espaçar um pouquinho. Mas quem determina isso é o profissional que está acompanhando o caso. Os cuidados de higiene bucal diariamente, a gente recomenda que minimamente 3, 4 vezes ao dia a gente faça a higienização, iniciando pelo fio dental, passando pela escovação e depois pode ser usado como acessório um bochecho. Mas o principal é a remoção mecânica através do fio dental e da escovação. E
tempo de escovação, isso vai muito de indivíduo para indivíduo, mas a técnica é mais importante. Usar uma escova macia, uma escova que seu dentista, seu profissional recomende, né? De preferência sem muitos acessórios, porque senão pode danificar ou machucar a gengiva. Escovas muito duras não são recomendáveis, por mais que tem pessoas que têm a sensação de uma higiene melhor com uma escova dura. Geralmente a escova macia, ela promove uma higiene melhor porque ela entra melhor nos espaços entre os dentes. Então, a gente recomenda ali minimamente 3 vezes ao dia. Doutor, existe alguma relação entre outras doenças e a saúde bucal? É uma pergunta muito importante. A gente não dá para separar a boca do corpo. A boca é uma porta de entrada para diversas bactérias e micro-organismos, e muitas das doenças que a gente tem na boca, principalmente relacionadas à inflamação gengival, podem ter consequências em outras regiões do nosso corpo. Pacientes intubados, pacientes que estão em hospital podem ter complicações em termos de pneumonia, bactérias que vão se alojar no pulmão por causa de bactérias que já estão alojadas na boca, bactérias que se alojam no coração. Em diversos pacientes, várias bactérias que são do meio bucal são achadas no coração, em pacientes que têm prolapso de válvula mitral, usem algum tipo de prótese cardíaca ou passou por algum tipo de procedimento cardíaco. Pacientes que tiveram um histórico de febre reumática também podem ter esse tipo de problema. Então, nesses casos, até é recomendável que a gente faça uma profilaxia antibiótica antes de qualquer procedimento odontológico que envolva sangramento, que seria a profilaxia antibiótica. A gente passa um antibiótico antes dos procedimentos para minimizar a chance dessa infecção e dessa bactéria se alojar no coração, que pode levar a uma endocardite bacteriana. E também um estudo recente, que acabou de sair, fizeram um estudo que está relacionando algumas características e o Alzheimer a bactérias do meio bucal. Se não me engano, seria a Porphyromonas gingivalis, que é uma bactéria bem comum na inflamação gengival, que ela foi encontrada no cérebro de pacientes com Alzheimer, e eles estão aprofundando esse estudo para demonstrar a correlação entre os dois fatores. Obrigada, doutor André, pela atenção, né? Seja bem-vindo à TV Direta sempre que precisar. Muito obrigado a todos, e espero que todo mundo, a partir de agora, comece a cuidar melhor e não considerar a gengiva sangrando simplesmente algo normal e natural. Correr atrás do dentista para estar olhando e fazendo essa prevenção.